Gente, deu a louca no ministro. É isso mesmo, vocês ouviram bem. Deu a louca no ministro. Em entrevista à CNN, o ministro das Finanças, Fernando Haddad, simplesmente afirmou que ninguém confia na imprensa, que Bolsonaro está por trás e financiou o vídeo do Nicolas, que foi Bolsonaro e não Lula quem quis taxar o Pix. E ainda disse um monte de fake news que, olha, só vendo pra crer. Ainda não acredita? Continua assistindo que eu vou te mostrar. Ministro, eu quero falar um pouco do ambiente desse debate todo que o senhor vai travar aí sobre a renda, né, que não vai ser só sobre a renda. E aí eu quero tocar especificamente no que a gente está vendo nos últimos meses. Fazer uma pergunta sincera para o senhor. O que está acontecendo, ministro, de setembro para cá? O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita, vide a crise do Pix. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? E a entrevista já começa com um clima de duelo. A entrevistadora da CNN vai direto ao ponto. Olha o que o nosso ministro, com aquele sorriso de quem já sabe que vem chumbo grosso, responde provocativamente. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem, a população também não acredita. O que vocês fazem, a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do Pix. E a população preferiu acreditar no mentiroso. Mas a política pública não é nossa, ministro. E a repórter da CNN, é claro, não deixa barato e aponta para o ministro quem é o verdadeiro culpado pela crise de credibilidade das instituições. Adivinha quem? O próprio atual governo. Mas vejam a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpa. Se você quiser complementar. Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. E às vezes nós não estamos conseguindo informar, não é por culpa da imprensa ou por culpa do governo. Eu estava conversando com alguns especialistas esses dias, e algumas pessoas falaram para mim, Haddad, nós temos que tomar mais cuidado com o que a gente vai falar, pensando no mentiroso. Eu falo, olha, mentira é que nem vírus. Você só consegue produzir a vacina depois de você conhecer o vírus. Você não consegue produzir a vacina para um vírus que você não conhece. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. Agora me responde uma coisa. Você já reparou que sempre que alguém de esquerda, seja político, apresentador ou comentarista, quer dar um ar de credibilidade para os seus argumentos, eles recorrem ao velho truque do "eu conversei com especialistas", mas sem nunca citar quem são esses especialistas. Ou, quando citam, são sempre da mesma corrente ideológica que eles. Se não notou ainda, começa a reparar e comenta aqui se eu estou certa ou não. Ah, e mais essa. Tava demorando. A culpa é sempre do Bolsonaro. Haja falta de criatividade, não? E a repórter da CNN, é claro, não deixa barato e aponta para o ministro quem é o verdadeiro culpado pela crise de credibilidade das instituições. Adivinha quem? O próprio atual governo. Porque o PL financiou o vídeo do Nicolas. O Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu a investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro, sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios. Compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Foram investigados, mas eles têm um problema com a Receita. Então, eles não escolheram a Receita Federal, na minha opinião, por outra razão. Então, eles ficaram com lupa ali, nos atos burocráticos da Receita, que são tomados há mais de 20 anos. Para combate ao crime organizado, combate ao crime cibernético, combate à lavagem de dinheiro. Ninguém está falando do vendedor de bolo, do feirante, da pessoa do Uber. Nós estamos falando de roubo de combustível. Está cheio de posto de gasolina envolvido nisso. Nós estamos falando de grandes crimes cibernéticos que são feitos via instituições de pagamento fora do sistema bancário. É disso que a Receita cuida. Pois é, meus amigos, numa só tacada, o ministro apresenta 3 fake news. Tudo o que ele mencionou já foi arquivado ou nem chegou a ter denúncia apresentada, de tão esdrúxulas que eram as acusações. E quanto à fala leviana de que os bolsonaros têm bronca da Receita Federal, segundo o ministro, deixo aqui a pergunta. Diante de tantos escândalos de corrupção envolvendo, entre tantos outros personagens, agentes da Receita Federal, que no governo Lula vem sendo usada como instrumento de repressão e dissuasão por meio de investigações ilegais, qual brasileiro não guarda uma certa bronca da Receita? O episódio do monitoramento do Pix só serviu para reforçar isto. O que você acha? Ministro, eu fiquei E que quiseram vender a tese de que a Receita, com poucos funcionários que tem, vai fiscalizar o pequeno negócio. Mas eu fiquei com uma dúvida. Não tem que fiscalizar na sua avaliação o pequeno negócio? Ele não tem que pagar imposto? A Receita Federal, ela não tem uma quantidade de funcionários suficiente para
para o pequeno negócio. Mas conceitualmente deveria ou não deveria pagar Mas imposto? os estados fazem isso. Os estados têm mais informações do que a Receita Federal. Os estados fazem um trabalho em relação ao ICMS, em relação a isso. Você pegar aqui o fisco de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Goiás, do Rio de Janeiro, eles fazem esse trabalho. E recebem todas as informações que o Nicolas criticou. Mas ele, evidentemente, omite a informação. Bom, vamos lá. Se os estados já fazem essa fiscalização, por que então o Planalto quer ampliar a malha fina usando a Receita Federal, se eles mesmos admitem que nem tem funcionários para isto? E, voltando um pouco mais na fala do ministro, que fraudador de postos de gasolina pratica corrupção fazendo Pix e ainda mais Pix de até R$5.000? E, para finalizar, corrigindo a fala do ministro, a lei citada existe sim, desde 2001, mas o monitoramento era para cada transação acima de R$2.000. Repare que eu disse para cada transação acima de R$2.000 e não de R$5.000 acumulados durante o mês, como a nova portaria que foi revogada quis fazer. E só para finalizar, é bom lembrar nosso excelentíssimo ministro que corruptos não praticam corrupção transferindo dinheiro sujo por Pix. Fosse assim, seria muito fácil resolver a questão da corrupção no Brasil. Me digam aqui nos comentários se concordam. O problema do bolsonarismo não é com a Receita Estadual, porque não foi a Receita Estadual que investigou os Bolsonaro. Quem investigou o bolsonarismo foi a Receita Federal. E é por isso que as atenções se voltam para a Receita Federal, que eles tentaram destruir. Porque se você for lembrar, quem defendia o imposto sobre o Pix era o Guedes. Vocês têm uma gravação da CNN, ele deu uma entrevista aqui, defendendo o imposto sobre o Pix. Sim, nessa o ministro acertou. Ufa, pelo menos uma. Realmente lá atrás, Paulo Guedes cogitou criar um imposto que incidiria sobre o Pix, com a contrapartida de redução de outras taxas, impostos e redução dos gastos públicos, coisa que esse novo governo tem verdadeira aversão. O que eles querem mesmo é arrecadar mais e mais para poder gastar. Só que a ideia de Guedes não passou pelo crivo do então presidente Jair Bolsonaro, que tratou logo de barrar a iniciativa. Ah, que saudade dos tempos em que tínhamos um presidente de verdade. O governo Lula não tem no plano de governo dele nada disso. Nós estamos trabalhando tudo com toda a transparência possível. Nós estamos encabeçando a maior reforma tributária da história do Brasil, em regime democrático, com toda a transparência. Então o senhor acha que não tem crise de credibilidade, como a Thaís traz? Claro, quando uma pessoa turbina uma publicação falsa, com profissionais pagos pelo partido do Bolsonaro, vai para a rede social. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Oi, eu ouvi direito, ministro? Quer dizer, então, que agora que o X, o Facebook e o Instagram, entre outros, iniciaram um movimento de liberdade de expressão, o senhor está admitindo que não temos mais censura nas redes sociais? O que vocês acharam desse deslize do ministro, que foi praticamente uma confissão de que as redes sociais eram ou são até hoje censuradas? Me digam aqui nos comentários. Nos Estados Unidos hoje acabaram de tirar o TikTok, vão tirar o TikTok de circulação. Um país que era considerado o mais liberal do mundo vai suprimir uma rede social, né, dos Estados Unidos, e o principal dono de uma Big Tech, como a Meta, diz que não tem mais censura em nome da liberdade de expressão. Ou seja, em nome da liberdade de expressão você pode mentir. Gente, o bom desse nosso ministro é que ele não tem a menor timidez na hora de passar vergonha pelas fake news que faz. O TikTok não foi tirado do ar nos Estados Unidos como forma de censura. Foi suspenso pelos tribunais inferiores e depois pela Suprema Corte por oferecer risco à segurança nacional, já que é uma empresa 100% chinesa, e os dados dos americanos cadastrados em seus servidores poderiam ser usados para fins, digamos, não muito republicanos. A solução? Vender 51% das suas ações para uma pessoa ou empresa americana e todo o problema fica resolvido. O que vocês acham desta iniciativa dos Estados Unidos? Concordam com ela ou não? Qual vai ser a vacina, ministro? O senhor falou de estudar o vírus. Qual é a vacina? Porque ela precisa chegar, ela não chegou ainda. Essa que é a minha tese. Você não tem a vacina contra a mentira antes da mentira ser dita. É uma ilusão imaginar que você vai descobrir a mentira que vai ser dita. Você não vai conseguir descobrir. Por mais boa fé que você tenha, você não vai conseguir descobrir. Mas quem está adoecendo é o governo, ministro. É o governo que precisa tomar essa vacina. Mas olha, deixa eu te responder. O que eu penso? Quem vai ganhar a briga contra a mentira? Quem for mais ágil. Não quem procurar. Você só se previne de um vírus que você conhece e você toma a vacina antes. Não existe vacina para um vírus desconhecido. Essa é a minha tese. O que significa dizer que assim como a ciência agilizou os procedimentos para entregar uma vacina, uma vez identificado o vírus, como foi no caso da pandemia, todo mundo dizia, vão ser 5 anos. A ciência entregou em menos de 1, e mais de uma vacina. Nós democratas, vamos ter que desenvolver um antídoto rápido. Nós vamos ter que identificar mais rápido a origem do vírus
e tentar matar o vírus no nascedouro, para não deixar ele atingir milhões de pessoas. E no caso específico do PIX, ministro, usando essa mesma comparação que o senhor faz, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, a equipe econômica, não poderiam ter blindado melhor esse paciente para que o vírus não o atingisse? Houve alguma falha de comunicação da Receita? Não tinha paciente nenhum. Essa lei é de 2001. Ela passou por 5 governos. Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro. Essa lei é de 2001. Essa lei que obriga as instituições financeiras a prestar informações para a Receita Federal. Tem nada a ver. Por isso que eu digo, quem pretender descobrir a mentira que vai ser contada para se prevenir dela, vai errar. Quem, ao contrário, reconhecer que o desafio é grande e fizer o seguinte, vamos desenvolver a metodologia para cortar pela raiz. Esse vai prosperar. E, na minha opinião, os democratas, dos quais faz parte a imprensa, nós temos que aprender a lidar com essa nova realidade. A mentira nunca teve perna tão longa como tem hoje. A gente dizia, a minha avó dizia que mentira tem perna curta. As redes sociais alongaram a perna da mentira. Nós vamos ter que, para cortar a perna da mentira, desenvolver uma tecnologia. Bom, gente, para finalizar o vídeo, vou deixar aqui as minhas considerações finais sobre tudo o que vimos. Hoje, as fake news parecem dominar as conversas, e a pergunta que muitos fazem é: como enfrentá-las? Não existe uma vacina contra mentiras, mas já temos algo poderoso à nossa disposição: a lei. Quando bem aplicada, ela é capaz de punir crimes como calúnia, injúria e difamação, que são as principais formas pelas quais as fake news causam danos. O problema não é a ausência de regras, mas sim garantir que as que já existem sejam cumpridas de forma justa e eficiente. No entanto, há quem defenda que as fake news sejam barradas antes mesmo de surgirem. Isso levanta uma questão essencial: quem ficaria responsável por decidir o que é verdade e o que é mentira? Afinal, para todo fato sempre há mais de uma versão. Concentrar esse poder em alguém ou em alguma instituição é um risco enorme para a democracia. Essa ideia não combate a desinformação, ela cria um cenário de censura, e censura não combina com liberdade. Além disso, como pode uma entidade como o governo querer ser a guardiã da verdade quando ela mesma é uma fonte inesgotável de fake news? Duvida? Cadê a picanha, a cervejinha e as viagens de avião baratas prometidas na campanha? Quem foi que taxou as blusinhas da Shopee, depois de prometer que não faria isso com o povo mais pobre? Quem se aliou ao Centrão e continuou com o orçamento secreto quando disse que não o faria? Quem aplicou o sigilo de 100 anos nos gastos do cartão corporativo quando gritou aos 7 ventos que isso era coisa de gente antidemocrática? Quem saiu acusando o governo anterior de ter roubado os móveis do Alvorada? Quem é que vive dizendo que Bolsonaro não tem nenhum apoio popular? Se sabe quem são, me diz aí nos comentários. O caso emblemático do vídeo do Nicolas, por exemplo, mostra bem como isto funciona. Não há no vídeo do deputado nenhuma menção ou insinuação de que o Pix seria taxado, muito pelo contrário, e ele esclarece bem isso. Mas o que a imprensa toda divulgou nas suas manchetes? Vídeo de Nicolas faz fake news sobre a taxação do Pix e viraliza. A verdadeira solução para as fake news não está em silenciar ideias antes que sejam expressas, mas em responsabilizar quem ultrapassa os limites da liberdade de expressão. É a lei, e não um guarda da verdade, que deve ser o remédio contra a desinformação. O desafio não é impor uma única visão de verdade, mas fortalecer os mecanismos que garantem que a justiça funcione. Assim, protegemos a liberdade de todos enquanto enfrentamos as mentiras com seriedade, sem abrir mão dos princípios que sustentam uma sociedade democrática. Gostou do vídeo e da nossa análise? Deixe o seu joinha e nos ajude a trazer mais vídeos como este, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos e inimigos. Até o próximo vídeo, pessoal!